Então, pessoal, continuando aqui com a parte de integrais trigonométricas, né? Temos aqui mais um exemplo, tá certo? Calcular essa integral aqui, integral do seno de 4x cosseno de 5x dx, tá? Como é que a gente calcula uma integral assim? Para calcular uma integral, né, assim a gente vai usar uma identidade trigonométrica que é a seguinte, tá certo? Eu vou chegar numa identidade trigonométrica, tá? Para não ter que decorar a integral, a identidade trigonométrica, mas né, de tanto fazer você acaba decorando a identidade, mas caso você se esqueça, você sabe como, né, chegar na identidade. Então, a gente vai usar o seguinte, né? O seno de A mais B, o seno de A mais B e o seno de A menos B, certo? Para chegar nessa identidade trigonométrica que a gente vai usar para resolver essa integral. Seno de A mais B, né? Isso aqui a gente sabe da trigonometria, que é seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A, certo? E o seno de A menos B é seno de A cosseno de B, tá certo? Menos seno de B cosseno de A, certo? O que muda aqui, né, de uma para outra é só o sinal aqui, tá certo? Menos, aqui é menos, né? Ok? Se a gente somar agora seno, né? Se a gente somar o seno de A mais B, tá certo? Com o seno de A menos B, a gente tem o quê? Né? Então, se eu somar aqui, ó, isso aqui com isso, o seno de A mais B com o seno de A menos B, vai ser isso aqui com isso aqui, né? Então, seno de A mais B mais o seno de A menos B, tá certo? Vai ser isso aqui somado com isso aqui, tá certo? Então, observe que aqui eu tenho seno de B cosseno de A e menos seno de B cosseno de A. Então, isso aqui vai cortar com isso aqui. E vai ficar seno de A cosseno de B, seno de A cosseno de B duas vezes. Então, vai ficar 2 seno de A cosseno de B, certo? De forma que eu tenho que seno de A cosseno de B vai ser igual, passando 2 para lá, vai ser 1 meio disso aqui, de seno de A mais B mais o seno de A menos B, certo? Ok? Então, é essa identidade trigonométrica aqui, ó, que eu vou utilizar para resolver essa integral. Como assim eu vou utilizar essa identidade trigonométrica? Observe que com essa identidade trigonométrica, né, eu transformo seno vezes cosseno, né, numa soma de dois senos. E transformando numa soma de dois senos, né, multiplicado por 1 meio, eu posso depois expressar a integral como uma soma de duas integrais, certo? Uma soma de duas integrais e que vai ficar bem fácil resolver. Então, veja só. Seno de 4x, cosseno de 5x, tá? Eu tenho seno de A, cosseno de B. No caso aqui, quem está fazendo o papel do A é o 4x. Então, no meu caso aqui, o A seria o 4x, tá? E o B seria o 5x, tá? Então, o seno de 4x cosseno de 5x seria igual ao quê? Né? Aplicando essa identidade aqui, seria 1 meio. 1 meio de quem? Do seno de A mais B. A é 4x e B é 5x. Então, A mais B seria seno de 9x, né? Mais o quê? O seno de A menos B. 4x menos 5x. Seno de menos x. Certo? Dessa forma,
a integral do seno de 4x cosseno de 5x dx vai ser a integral disso aqui, ó. Então, eu tenho o seguinte, né? Que a integral do seno de 4x cosseno de 5x dx vai ser simplesmente a integral do meio do seno de 4x, de 9x, mais seno de menos x, né? Integral do meio disso aqui, eu vou colocar já um meio para fora da integral, vai ficar um meio da integral de quem? Do seno de 9x mais o seno de menos x dx, certo? Isso aqui, ó. Ok? Então, essa integral aqui fica sendo essa integral aqui, né? Certo? Tá ok? E aí eu tenho o seguinte, ó, né? Que por sua vez, isso aqui vai ser igual a quê? A 1 meio da integral de quem? Do seno de 9x. Seno de menos x, isso aqui é menos o seno de x, porque o seno é uma função ímpar, né? A gente sabe, então, que o seno de menos x é menos o seno de x. Então, vai ficar menos seno de x. Tá certo? E aí eu posso escrever isso aqui agora com a soma de a diferença de duas integrais. Então, vai ficar 1 meio, né, da integral do seno de 9x dx, tá certo? Ok? Menos o seno de x dx, tá? Seria um meio que multiplica isso aqui, né? Certo? O seno, né? A integral do seno de 9x dx, tá? A integral do seno de 9x dx é fácil a gente resolver, né? Já poder resolver de cabeça isso, mas só lembrando como resolve, né? É só fazer u igual a 9x, du é igual a 9dx. Então, essa integral vira integral do seno de u, dx é 1/9 de du. Botando o nono para fora, eu tenho isso aqui. 1/9. Que vai ser igual a quê? 1/9 do integral do seno, né, menos cosseno de u, mais uma constante. Certo? Que vai ser igual a menos 1/9 do cosseno, o meu u é 9x, mais uma constante. Então, eu tenho isso aqui, ó. Certo? Certo? E a integral do seno de x dx vai ser igual a quê? Integral do seno menos cosseno de x mais uma constante. Vou chamar de duas linhas. Certo? Então, isso aqui vai ser igual a quê? 1 meio dessa diferença, né? Ou seja, isso menos isso, tá? Isso, né? Isso aqui menos isso aqui, tá? Então vai ficar 1 meio de menos 1/9 do cosseno de 9x, né? Aí vai ficar mais uma constante menos, né, isso aqui, né? Então vai ficar mais uma constante aqui menos isso aqui. Então vai ficar mais cosseno de x menos essa constante aqui, tá certo? Essa constante com essa vira uma constante só, certo? Então vai ficar 1 meio, isso aqui vai ser igual a, né? Vou colocar aqui assim, isso aqui vai ser igual a 1 meio, tá certo?
de quem? Do cosseno de x menos 1/9 do cosseno de 9x, né? Cosseno de x menos 1/9 do cosseno de 9x, certo? E 1/2 dessa constante menos 1/2 dessa é uma constante só, tá? Então, mais uma constante, tá certo? Então, tem isso aqui. Então, cosseno de x menos 1/9 do cosseno de 9x, 1/2 multiplicado isso, com 1/2 que multiplica essa diferença dessas constantes, né? Seria mais 1/2 que multiplica essa diferença dessas constantes, que seria uma constante aqui, certo? Então aí fica fácil de resolver, né? Essa integral aqui, ok? Veja, então a gente usou essa identidade trigonométrica, tá? Para transformar esse produto do seno pelo cosseno, né, em uma soma de dois senos, e dessa forma, né, você poder expressar como uma soma de duas integrais, ok? Outras identidades trigonométricas, né, que vocês podem utilizar seria a seguinte, né? Você poderia utilizar o cosseno da diferença e o cosseno da soma, né, para deduzir outras identidades trigonométricas que vocês poderiam utilizar em integrais, né, parecidas com essas aqui, né? Em vez de seno e cosseno, poderia ser um seno e um seno, tá certo? Ou um cosseno e um cosseno. Então, para isso, nós poderíamos utilizar outras identidades trigonométricas que a gente deduz dessas duas identidades aqui. Ou seja, o cosseno de A menos B, né? Vocês lembram lá do segundo grau da trigonometria que o cosseno de A menos B é o cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B, né? E o cosseno de A mais B é o cosseno de A, cosseno de B, tá? Cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B, certo? Ok? Então, cosseno de A menos B, cosseno de A, cosseno de B, tá? Mais, né? Mais seno de A, seno de B, ok? E o cosseno de A mais B, cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Então, você muda o sinal aqui, né? Tá certo? Então, utilizando um raciocínio semelhante, é você somar aqui, ó, somar esse lado dessa equação com esse lado dessa outra equação, eu tenho isso mais isso. Então eu tenho que cosseno de A menos B mais o cosseno de A mais B, isso aqui vai ser igual a quê? Soma isso com isso, né? Tá? Então eu tenho seno de A, seno de B, seno de A, seno de B. Aqui, ó, corta, vai ficar cosseno de A, cosseno de B, cosseno de A, cosseno de B. Duas vezes cosseno de A, cosseno de B. Portanto, o cosseno de A, cosseno de B, vai ser igual a 1/2 do cosseno de A menos B mais o cosseno de A mais B, certo? Então, tem aqui outra identidade trigonométrica que eu posso utilizar. Dessa vez, eu não tenho mais seno, né? Seno vezes seno. Eu tenho um cosseno, um produto, dois cossenos, né? Cosseno de A, cosseno de B. Vai ser 1/2, certo? 1/2 do cosseno de A menos B mais cosseno de A mais B. Tá ok? Então, eu tenho uma outra aqui. Então, aqui eu tenho né? Uma identidade trigonométrica. Aqui eu tenho outra. Certo?
E eu posso ainda ter uma terceira, né? Se eu subtrair agora, fizer isso aqui menos isso, né? Cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B. Então, se eu fizer agora cosseno de A menos B, né? Se eu agora subtrair, né? Se eu fizer cosseno de A menos B menos o cosseno de A mais B, né? Se fizer agora isso menos isso, cosseno de A menos B menos o cosseno de A mais B, eu vou ter o quê? Eu vou ter isso aqui menos isso aqui. Então, isso menos isso. Quando fizer isso menos isso, vai ficar menos isso aqui mais isso aqui. Menos isso aqui, agora vai cortar esses dois termos aqui, ó. E aqui vai ficar mais. Então, vai ficar seno de A mais B, seno de A, seno de B, duas vezes. Então, vai ficar 2 seno de A, seno de B, né? Eu estou fazendo isso aqui menos isso. Então, vai ficar isso menos isso, vai ficar menos cosseno de A, cosseno de B. Então, cosseno de A, cosseno de B agora vai cortar com isso aqui, ó. E menos com menos dá mais, então vai ficar seno de A, seno de B, com mais seno de A, seno de B. Então, 2 seno de A, seno de B. Portanto, o seno de A, seno de B, vai ser igual a 1 meio disso aqui. Do cosseno de A menos B, menos o cosseno de A mais B. Certo? Aqui, ó. 1 meio do cosseno de A menos B, menos, né? Menos o cosseno de A mais B. Então, eu tenho uma outra identidade trigonométrica aqui, ó. A terceira, né? Então, se eu tiver uma integral envolvendo seno e cosseno, né? Seno de mx, cosseno de nx, por exemplo, eu posso usar essa identidade aqui, ó. Se eu tiver uma integral envolvendo, né, um cosseno de mx com cosseno de nx, eu posso usar essa aqui, né? Se eu tiver uma integral envolvendo um seno de nx com cosseno de mx, né, um seno de mx com seno de mx com seno de nx, né? Seno de nx com seno de mx, eu posso usar essa aqui, tá certo? Ok? Essas identidades trigonométricas vocês podem memorizar, né? Ou caso você se esqueça, né, dessas identidades, vocês podem deduzir rapidinho utilizando essas, né? O seno da soma, seno da diferença, cosseno da soma e cosseno da diferença. Então, sabendo essas identidades aqui, né, que vocês aprendem lá no segundo grau, vocês deduzem rapidinho essas daqui, tá certo? Essas três aqui que eu deduzi, né? Vocês podem decorar ou rapidamente você deduzir, certo? Então, esse é o exemplo, né, de uma outra integral trigonométrica. Agora, vamos resolver aqui, né? Vou resolver aqui duas questões da lista, né, que eu pedi. Que é essa questão aqui, a letra G da lista, que é a integral do cosseno da cossecante de x dx, e depois a letra H, né, que é essa integral da 1 menos tangente ao quadrado sobre secante ao quadrado de x dx. Então vamos resolver essa aqui, a letra G, certo? Vamos resolver a letra G da lista. Ok? Então veja, eu quero calcular a integral, né, da cossecante x dx, letra G da lista. Tá? Letra G da lista 6, número 6, tá certo? Então, como é que a gente calcula, né? Como é que a gente calcula essa integral aqui? Utilizando um raciocínio parecido com a integral da secante de x, né, que a gente fez aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Isso aqui vai ser igual a integral da cossecante de x. E aí eu vou multiplicar e dividir pela cossecante de x mais a cotangente de x.
cossecante de x mais cotangente de x, certo? Eu multipliquei e dividi pela cossecante mais cotangente, ou seja, eu estou multiplicando a cossecante de x por 1, né? Não estou alterando aqui o integrando, certo? Então, multipliquei e dividi pela cossecante mais cotangente, tá certo? Então, aqui vai ser igual ao quê? Vai ser integral. Se eu multiplicar agora a cossecante vezes a cossecante mais cotangente, essa cossecante multiplicada aqui, ó, vai ficar cossecante ao quadrado de x, cossecante vezes cossecante ao quadrado, mais cossecante de x cotangente de x, certo? E no denominador aqui vai ficar cossecante de x mais a cotangente de x, ok? Certo? Agora, se a gente chamar isso aqui, né, chamando isso aqui, ó, esse denominador aqui de u, ou seja, u igual a cossecante de x mais cotangente de x, certo? Quem é que vai ser du? Derivada disso aqui, derivada da cossecante, tá? Menos cossecante cotangente. Então, menos cossecante de x cotangente de x, né? Mais a derivada da cotangente, que é menos cossecante ao quadrado. Então, vou ter aqui, ó, menos cossecante ao quadrado, derivada da cotangente, menos cossecante ao quadrado de x, certo? Isso aqui, dx. Ou, né, vai ser menos, colocando menos 1 em evidência, vai ficar cossecante de x cotangente de x mais cossecante ao quadrado de x, dx, tá? Então, substituindo, né? Substituindo, a gente vai ficar com integral de quem? Veja, cossecante ao quadrado mais cossecante cotangente dx, né? Tá aqui, ó, cossecante ao quadrado, cossecante cotangente dx. Isso aqui, isso vai ser o quê? Né? Menos du, tá? Menos du. Então vai ficar menos du, ou seja, menos 1 vezes du. Vou colocar o menos 1 para fora. Então vai ficar, tá aqui, ó, menos du sobre embaixo u, certo? Isso aqui vai ser igual a quê? Menos, essa integral vai ser logaritmo neperiano do modo de u mais uma constante, certo? Que vai ser igual a menos logaritmo neperiano do modo de u. Quem é u? É cossecante mais cotangente. Então, cossecante de x mais cotangente de x mais uma constante. Então, essa aqui é o resultado dessa minha integral, tá certo? Menos o logaritmo neperiano do modo da cossecante mais cotangente. Do modo da cossecante mais cotangente mais uma constante. Certo? Então, isso aí é essa é a letra G, né? Da lista número 6, tá? Uma outra seria a letra H, tá? Integral. Então, resolvendo aqui, né? Integral é a letra H da lista. Integral de 1 menos tangente ao quadrado de x sobre secante ao quadrado de x dx, tá? Letra H da lista 6. Então, como é que a gente resolve essa integral aqui, ok? Integral de 1 menos tangente ao quadrado de x sobre secante ao quadrado de x dx, ok? Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou expressar essa tangente ao quadrado em função da secante ao quadrado, utilizando aquela identidade, né? 1 mais tangente ao quadrado de x
igual a secante ao quadrado de x. Né? A gente sabe essa identidade trigonométrica, né? 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado de x. Então, isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a integral de quem? Isso vai ser integral de quem? De 1. Daqui eu tiro que a tangente, né? A tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x menos 1, né? Então, aqui vai ficar 1 menos tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1 sobre secante ao quadrado de x. Isso aqui vai ser integral de quem? Vai ficar 1 menos secante ao quadrado de x mais 1. Né? Então, 1 com 1 dá 2. Então, vai ficar 2 menos secante ao quadrado de x. Certo? Sobre secante ao quadrado de x. dx. Tá ok? Certo? E aqui eu tenho o que? Eu posso escrever como integral. Eu posso escrever isso aqui como sendo 2 sobre secante ao quadrado de x menos secante ao quadrado de x sobre secante ao quadrado de x, né? Então, ó, escrevi, ó, 2 sobre secante ao quadrado menos secante ao quadrado sobre secante ao quadrado, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. É 2 menos secante ao quadrado sobre secante ao quadrado de x. Tá certo? Isso aqui vai ser igual ao que? Integral de quem? Vai ficar 2, né? Vai ficar 2 sobre secante ao quadrado. Isso aqui é 1, né? Secante ao quadrado sobre secante ao quadrado. Secante ao quadrado de x sobre secante ao quadrado de x é 1. Então, vai ficar 2 sobre secante ao quadrado menos 1. Tá? Que eu posso escrever como uma diferença de duas integrais, ou seja, integral de 2 sobre secante ao quadrado. Vou colocar já esse 2 para fora aqui, ó, 2. Aí vai ficar 1 sobre secante ao quadrado de x, dx, menos integral de 1 dx. Né? Integral disso aqui, de 2 sobre secante ao quadrado, está aqui, coloquei já o 2 para fora, vai ficar 2 integral de 1 sobre secante ao quadrado de x, dx, menos a integral de 1 dx, certo? Isso aqui vai ser igual ao quê? 2 integral de quem? Veja, a secante é igual a 1 sobre... Secante é 1 sobre cosseno, né? Então, secante ao quadrado vai ser 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, o inverso de 1 sobre cosseno ao quadrado é o cosseno ao quadrado. Então, isso aqui é cosseno ao quadrado de x. Tá certo? dx menos integral de 1 dx. Tá ok? Vamos, então, resolver essa integral aqui, ó. Né? Então, a integral do cosseno ao quadrado de x dx. Como é que a gente resolve essa integral? Né? Como é que a gente resolve essa integral? Então, eu já falei da fórmula aqui, né? Que o cosseno, né? Vou usar, para resolver essa integral, a gente usa a seguinte identidade trigonométrica, né? Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. A gente usa isso aqui. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. E a gente já viu de onde é que sai isso aqui, né? Caso a gente se esqueça, né? É simples, é rapidinho você deduz isso aqui, ó. Cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Tá? Então, eu tenho cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado. Então, 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Isso aqui vai ser igual ao cosseno de 2x.
Então, eu vou ficar cosseno ao quadrado de x menos isso aqui. Então, vai ficar menos 1 mais cosseno ao quadrado de x. Então, 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, né, vai ser igual ao cosseno de 2x. Portanto, o cosseno ao quadrado de x vai ser igual ao quê? Passando 1 para lá, vai ser 1 mais cosseno de 2x dividido por 2. Que é justamente a nossa identidade que a gente está usando aqui, né? Essa aqui, ó, 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Então, caso se esqueça, rapidinho você chega nela, certo? Então, se a gente usar essa identidade aqui, ó, eu tenho o quê? Isso aqui vai ser igual ao quê? Integral de 1 mais cosseno de 2x, tá certo? Sobre 2, tá certo? Dx. Então vamos escrever, vamos fazer logo o seguinte, vamos escrever logo isso aqui, né? Então, isso aqui, tá? Então, isso aqui, tá? 2 integral do cosseno ao quadrado de x dx menos integral de dx, tá? Eu estou escrevendo aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a 2, que multiplica essa integral, cosseno ao quadrado de x, né? Aí está usando essa identidade, vai ser o quê? 1 mais cosseno de 2x sobre 2, menos a integral de 1 dx. Tá? Escrever logo isso aqui. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Aqui eu tenho um meio que multiplica 1 mais cosseno de 2x. Então, aqui é 1 meio que multiplica 1 mais cosseno de 2x. Esse 1 meio eu vou colocar para fora da integral. Aí vai ficar 2 que multiplica 1 meio, que vai dar 1. Então, isso aqui vai ficar integral de 1 mais cosseno de 2x. Certo? Porque 1 meio aqui saiu para fora, né? E vai ficar 2 vezes 1 meio, né? 2 sobre 2 dá 1. Então, vai ficar 1 integral de 1 mais cosseno de 2x. Menos integral de 1 dx. Certo? Aí aqui vai ser igual ao quê? Aqui eu posso escrever como a soma dos integrais, integral de 1 dx. Então, vai ficar integral de 1 dx. Mais integral do cosseno de 2x dx. Menos a integral de 1 dx. Então, essa integral corta com essa. Isso aqui vai ficar só integral do cosseno de 2x, né? Como é que a gente faz para calcular a integral do cosseno de 2x? Então, faz u igual a 2x, tá? Quem vai ser du? 2 dx. Então, a integral do cosseno de 2x vai virar integral de quem? Do cosseno de u du dx é 1 meio de du. 1 meio já eu coloco para fora da integral. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 1 meio do seno de u mais uma constante, que é igual a 1 meio do seno de u, quem é u? 2x mais uma constante. Portanto, isso aqui vai ser igual simplesmente, né? Essa integral, que é 1 meio do seno de 2x mais uma constante. E aí está resolvido. Certo? Simplesmente a integral do cosseno de 2x dx. Que vai ser 1 meio, tá certo? Do seno de 2x mais uma constante. Então, é isso aí. Certo?